Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica. Eu sou Cris de Pascoal, estamos aqui no Ponto Zero com o nosso querido Dr. Walter Trebtes, que é remido aqui neste programa. Walter, tudo bem com você? Parabéns pelo seu aniversário, publicamente, esse maravilhoso Opa. fez aniversário. Minha gratidão ao universo por tantos anos de conexão com você, viu, Walter? Gratidão pela sua existência, viu? Obrigado. Mais um de 1000 anos, né? Ah, que assim seja, viu? Bom, É Walter isso aí. sempre Obrigado aí. compartilhando muito fraternismo, muito amor aí na alma, porque conhecimento, gente, é poder, e esse poder você não excreta no dia seguinte que nem um alimento, ele vai além da vida. Bom, Walter, hoje o tema é tecnologia, vida e o ser humano, tá? Mas antes de começar, Walter, eu quero fazer uma leitura de algo que o nosso querido Walter escreveu aqui, que eu acho que é muito pertinente ao tema, até para as pessoas ficarem bem plugadas nessa pauta, que é bastante interessante. Nosso tema, pessoal, está focado na posição repetitiva de grupos do mundo que tem algo a resolver com a tecnologia. Uma parte abraça a tecnologia como algo totalmente necessário e sofre quando descobre que não estão plugados ou atualizados. E o outro grupo a descreve como algo apocalíptico, catastrófico, em que, a partir do avanço tecnológico, viveremos em total domínio. A tecnologia é algo muito positivo. Está entrando uma gata aqui no caminho. Interessante e útil ao ser humano. Mas para que de humanos continuemos a ser e existir, deverá olhar para ela com os olhos da verdade e não das ilusões. Perdão, pessoal, estou com a gata aqui, eu vou mostrar para vocês que é uma coisa impressionante. Começa a fazer os programas, ela chega, né? Essa guardiã chamada Grey, Walter, ela sempre está aqui e ela entra. Então, eu peço licença, um minutinho ao nosso pessoal para me colocar ela para fora. E, na realidade, pessoal, ela já estava fora, só que ela entrou pelo banheiro do quarto aqui. Bem, Walter, muito legal essa mensagem que você escreveu, mas o que existe de verdade nesses dois posicionamentos? Conta aí para a gente. Bem, em primeiro lugar, a gente precisa estabelecer uma ideia, que é a ideia positiva da tecnologia. A tecnologia não existe para criar prejuízo ou para ser um alvo de, vamos dizer assim, de medo ou alguma coisa apocalíptica, alguma coisa que vá destruir o ser humano. Isso é um factoide tremendamente falso. A tecnologia, inclusive, permite fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Quem ia imaginar que a gente ia falar para tanta gente, né, num horário que a gente pudesse escolher, né, de forma tão eficiente como a gente faz? É a tecnologia. Sem isso, a gente não estaria aqui divulgando, aprendendo e fazendo, desenvolvendo conhecimento. Então, a tecnologia é algo positivo, mas como tudo que é bom, que é exagerado ou que é mal utilizado, ele pode te prejudicar. Isso é 100%. Né? Se você comer demais, você passa mal. Se você, né, utilizar um veículo de forma irresponsável, ele vai deixar de ser aquela coisa boa na sua vida para ser um transtorno. A tecnologia pode ser também encarada assim. Então, o que eu trouxe assim para chamar atenção, que existem dois grupos que se destacam aí nas mídias, na internet, nas redes sociais. Um que é apaixonado por tecnologia, que basta falar que vai lançar algum tipo de telefone novo, mais avançado, faz fila, paga fortunas, sofre se não tiver atualizado, né? Não admite nem sequer que não está sabendo da novidade. São aqueles hiperplugados, a mente muito racional, muito ligada à materialidade, muitas vezes está nesse grupo. Isso, obviamente, é apenas um comentário, isso não é para criar nenhum tipo de situação específica. E tem o outro grupo que escreve a tecnologia como algo catastrófico, né? Então, algo que vai acabar dominando o ser humano, que vai acabar transformando o ser humano num robô. Os dois grupos precisam rever seus posicionamentos em relação a ela. A radicalidade, o radical nunca leva
a lugar nenhum, o consenso das coisas. Então, ótimo, vamos ser atualizados em tecnologia, vamos aproveitar a tecnologia, mas existe aí, na primeira pergunta que você fez, né, o que existe de verdade em ambos os grupos, né? Um é o cuidado, né, a verdade de você ter cuidado, de você prestar atenção, mas não transformar isso num monstro. E o outro é a verdade relacionado, sim, você tem não só o direito, como também a possibilidade, a oportunidade de aproveitar, de se atualizar, de aprender a usar a tecnologia, né? A tecnologia avançou tanto que hoje qualquer pessoa tem acesso. Antigamente, a tecnologia estava voltada aos experts, né? Então, por exemplo, a gente até operar um computador, você tinha comandos que você, na verdade, precisava fazer um estudo para você conseguir usar a lógica do computador. Hoje é tudo muito interativo, né? Você conecta, a coisa já funciona, basta você passar alguns passos. Então, isso está avançando cada vez mais, a ponto de você não ter nem conexão física, você vai começar a ter uma conexão energética, isso é um fato, né? A questão quântica, a questão da virtualidade em si, de uma forma real, em que as pessoas vão se conectar de uma forma, né, não mais tão física, porque ainda a gente depende de padrões elétricos, a gente depende das placas de silício, das máquinas, mas isso vai caminhar cada vez mais para uma virtualização de verdade. Então, as duas verdades desses grupos está um pelo cuidado, né, e outro pela aceitação, mas ambos têm que ter uma ponderação nessa radicalidade. É isso que a gente tenta mostrar aqui um pouco, o que é a tecnologia para o ser humano e para a nossa vida. Bacana, Walter. Bom, Walter, por que a tecnologia não é a maior das ferramentas e nela não existe, de fato, o que os seres humanos necessitam para existir de verdade e para a verdade? Porque o ser humano, e esse grupo aí se inclui o grupo fanático por tecnologia, entende que a resposta da vida está nela, e é por ela, e através dela, e por meio dela, e aí que é o engano. E o outro grupo é o grupo que desenvolve o medo. Ambos estão equivocados nisso, né? Na verdade, você tem a resposta para tudo. Você é a maior tecnologia. Você é o maior computador quântico. Você dá as respostas. Você tem a velocidade de raciocínio. Você tem a visão além do que a tecnologia hoje consegue abarcar. Tudo está em você. Se você conseguir perceber esses processos, né, mais uma vez, vem aqui o Walter dizer do autoconhecimento, né, de lidar consigo, de fazer as buscas em si, né, de aceitar os seus desafios, você será um ser tecno-humano, né, tecnologicamente avançado, sob o ponto de vista da espiritualidade e consciência. E aí a tecnologia será mais uma ferramenta de grande ajuda, né? Então, o que importa, né, para ser é você, né, ser o grande chip da sua vida, você ser, né, o grande pente de memória, o grande processador da sua consciência, né? Tudo isso está em você. E a tecnologia é uma ferramenta secundária, ela te ajuda, como está nos ajudando agora, que nós estamos ensinando, tentando dividir, nem ensinar, mas estamos dividindo experiências para os nossos ouvintes aqui, né? É para isso que a tecnologia, mas não para te substituir, para substituir sua consciência, o seu ser, a forma de você pensar, tudo isso é seu. Isso você não pode abrir mão. E esse é o nosso desafio falando desse tema hoje, né? Mostrar para as pessoas. E aí sim, nós vamos ter grupos ainda separados nisso. Mas a gente acredita, como de fato já vê, um grupo que vai desenvolver em si as verdades reais, o ser, né, o ponto zero que a gente falou na semana passada, né? Ao você ser, você é. E aí você usa a tecnologia a seu favor, e não como um escravo dela ou alguém submetido a ela. Bacana, Walter, bacana isso. Walter, a tecnologia, com inúmeros recursos unidos aí da nanotecnologia, é um instrumento de dominação? Pode ser, e aí entra esse grupo que faz a leitura apocalíptica dele. A nanotecnologia, ela avançou de tal forma que hoje você coloca no corpo de alguém sensores, leitores de memória, de presença,
de sensações, sensações psíquicas, isso avançou de uma forma que as pessoas nem conhecem ainda. Então, você pode ser, sim, monitorado no seu corpo o tempo todo. É possível isso, mas não significa que isso será uma verdade e vai acontecer. Aqui eu deixo uma mensagem: o seu corpo é seu território, lembre disso. No seu corpo é o seu território. Você precisa ter o domínio sobre ele. E no seu corpo reside a sua consciência presente aqui, a sua mente, seu estado de conhecimento presente. Então, você tem um território chamado corpo físico, e você tem que dominar ele, né? Então, na medida que você permite a injeção de sistemas eletrônicos, virtuais, ou como queira chamar, né, de tecnologia de informação, o IOMB, que está citado aqui hoje no nosso trabalho, né, que é justamente essa tecnologia de inserção de sistemas de monitoramento. Então, isso é possível, sim. É possível manipular o ser humano, e alguns serão. Um grupo vai ser vamos dizer assim, convidado e vai aceitar esse procedimento. E aí são as escolhas, como até hoje são. Tem coisas que existem tanto na área técnica, na área médica, na área... tem pessoas que são totalmente submetidas a isso, são verdadeiros escravos dessas condicionantes, e outros tantos não dependem nada disso. Isso é um continuar de coisas. Agora, é bom saber e fazer a escolha, né? Quanto mais a gente souber sobre a tecnologia e poder escolher, vai ser uma decisão de cada um, dentro desse princípio que eu passo para vocês: o seu corpo é seu território. Esse discurso que está sendo dito, meu corpo, minhas regras, isso não é bobagem, isso não é, vamos dizer assim, um palavrório jogado, não, é verdade. Porque o princípio da liberdade universal, e que faz você ser humano, né, e você saber fazer valer a sua existência, é você se autorrespeitar e dar limite para isso, né? Então, tem várias coisas que se faz hoje no corpo humano que são verdadeiras autoviolações. As pessoas, tem grupos que estão se permitindo isso, de todas as formas. E aí não precisa nem chegar na tecnologia. Coisas bastante arcaicas, bastante rudimentares estão sendo feitos nas pessoas, com a permissão delas, que escravizam elas, que transformam elas em escravas, que não é nem o tema de se falar hoje, mas para o bom entendedor já vai saber até do que eu estou dizendo, que não precisa nem de chip, não precisa nem de um sistema, né, de IOMB dentro do corpo para te fazer controlar ou para te fazer comandar, né? Você pode começar no princípio mais rude da coisa. As próprias drogas já foram, né, um instrumento de invasão, né, e de controle das pessoas, né, e outros processos que existem por aí, que são bem rudimentares, existem há centenas de anos, né, e controlam as pessoas. Então, a tecnologia, ela não é malvada, não, ela não é um vilão. É uma ferramenta importante, inovadora, diferente, mas que poderá fazer tanto quanto já faz o resto que vem atrás aí, que muita gente acha normal, né? Muitos hábitos que a sociedade tem que ela se escraviza, ela acha até normal. Ela usa isso no domingo, no churrasco, ela usa isso na sua vida rotineira e nem está percebendo. Quando tem uma certa idade, a idade das descobertas, usa determinados procedimentos consigo mesmo de autoviolação que depois ela não se liberta mais. Então, não há de ser a gente achar que a tecnologia agora é culpada de tudo, que não é. É apenas uma ferramenta, e é uma ferramenta poderosa, boa e tal, mas aí, aqui o que a gente tenta criar é a ideia da escolha, né, da pessoa saber o que significa tudo isso, poder dizer sim ou não. Tem gente que vai adorar, que vai encher o corpo de chip, de sensor, de rastreador e tudo mais, e vai achar isso importante para ele, mas isso são as escolhas, e saibam que isso não leva o ser humano a ser melhor, ou não leva a um progresso espiritual, nem nada, né? Mas pertence a cada um, vai pertencer a cada um. Né? Esse tipo de coisa pode levar a uma manipulação, pelo que eu entendo, né? Pelo próprio sistema que está querendo implantar, né? Ô, Walter, temos aqui mais uma. Por que parte dos humanos é tão plugado em tecnologia? E existe, né, um tipo de atrativo específico, no teu ponto de vista? Então, aí começa a razão dessa ligação com tecnologia, a conveniência, né? Então, hoje a gente percebe que já existem processos perigosos
né, de transmissão de informação, dados e tudo mais, que as pessoas já estão usando porque é conveniente, é moderno. Tem gente que acha que é chique, vou chamar assim, né, para simplificar a interpretação, é chique, é rico, é bonito, né, é estético você chegar, né, e colocar e fazer sua identificação via rosto lá para fazer um pagamento, passa o cartão magnético em cima da máquina, ele já está lendo, todo mundo está achando isso muito bonitinho, né, mas aí começa as curvas das coisas, né, deixa as coisas acontecerem um pouco mais para ver as consequências, veja se isso realmente serve para você, né, eu entendo que toda identificação que pega alguma coisa sua, pessoal, ela é perigosa. Claro que não está sendo usado para isso ainda, né? Ou talvez nem seja usado para fins que não sejam fins comerciais, mas as pessoas são muito bloqueadas muito pela conveniência, né? Convém. E esse convencimento é muito difícil. Tudo que eu estou falando aqui, para quem se acha isso conveniente, vai ser assim, vai ser um vazio. Falar, não está falando comigo sobre isso. Eu tenho amigos que, assim, pagam despesas de cartão de crédito com identificação no rosto. Eu já nem cheguei a falar nada sobre isso, mas a gente nota que, assim, aquele orgulho de ser moderno, de estar atualizado, de, não, eu tenho uma relação com o meu banco que, olha, é high-tech, olha só, né, meu rosto agora paga minhas contas, e coisa e tal. Eu penso que a gente tem que, né, usar isso com parcimônia. Talvez o meu rosto sirva para mim entrar na minha casa, né, para mim abrir algum tipo de janela pessoal minha. Agora, para mim fazer transações desse tipo, eu acho que é temerário. Aí que entra, né, a questão da ponderação, né, e não ser tão assim afoito, né, e tão assim, porque eu posso pagar, porque eu posso ter, então eu vou fazer, né, é aquela coisa, né, comida a gente come a comida boa, não é porque estão dando comida estragada ou comida que não serve que você vai logo experimentando, né? E eu estou fazendo um comparativo, mas é um comparativo de cuidado. Tudo isso, como eu acabei de dizer, são coisas positivas, mas aí que as pessoas precisam medir, né? O quanto elas precisam disso, o quanto é necessário tudo isso, né? O quanto vale todos os riscos que a gente corre se submetendo enquanto você, pessoa no processo, enquanto você aperta botões, coloca senhas, passa coisas magnéticas para você acessar informações e transmitir, é uma coisa. Agora, quando começa a passar por você, aí que você precisa realmente ter cuidado e prestar atenção, né? E aí, de acordo com isso também, a perspectiva é de fazer cuidados médicos por intermédio de sistemas, né, de IOMB aí que a gente chama, né, que é o sistema de monitoramento físico, né, no qual, se o sujeito não tomar remédio, ele pode ser punido, por exemplo. Isso se fala por aí, os especuladores apocalípticos falam. E se você não tomar a medicação, tal, quer dizer, é um controle que já você não é mais você, né? E aí vai existir a ideia de endeusamento de alguns grupos que vão poder mandar na sua vida e tudo. Quer dizer, será que precisa disso? Será que eu preciso dizer para o meu médico que eu tomei minha medicação? Quer dizer, cadê a minha responsabilidade? Cadê? Se eu procurei o médico, eu tenho que aceitar, tenho que respeitar a prescrição dele. Agora, se for um sensor para mostrar para ele que eu tomei o medicamento, isso é possível, isso já se tem, mas é um pouco até infantil, né? Pensar que você precisa desse tipo de monitoramento. E outra, né? Os sistemas, eles têm que ser pensados para o bem-estar e para o desenvolvimento do ser humano. Porque a gente tem visto alguns discursos aí meio egoístas que vêm dizer que isso é para te controlar e para te obrigar. Então, qual que é a preocupação, então, de um sistema de poder com a minha saúde? Para que ele liga para a minha saúde com tanta precisão? Quer dizer, existe também uma incoerência interpretativa e filosófica de tudo isso que precisa ser pensado. Né? Por que eu tenho que ser tão monitorado assim, tão controlado assim? Se eu posso não passar de um número ou não passar de um objeto, né, eu tenho que ser tão controlado assim. Né? Então, identifica também que algumas inteligências aí estão vendo que o ser humano vai avançar tanto, né, que ele vai ser capaz de ser tão independente que aí sim justificaria esse nível de controle e medo. Mas aí seria medo do ser humano. Né? Não é mais o ser humano com medo do sistema, é o sistema com medo do ser humano. E aí que vem, então, essa ideia de controlar as pessoas, porque as pessoas vão começar a se empoderar no melhor dos sentidos, no sentido da sua consciência e tudo mais. Então, é um paradoxo aí que precisa ser, né, pensado e tratado, mas
calma, né? Não vamos pondo logo tudo, todas as nossas cartas numa coisa só, né? É verdade. É verdade mesmo. E é uma coisa para se pensar mesmo, hein, pessoal? Walter, o que precisamos de fato para que a tecnologia e o ser humano caminhem em comunhão e paz, sem ela ser um objeto assim viciante? O que nós precisamos, de fato, é o ser humano conseguir ser independente em todos os sentidos. Essa independência vem desde o início do que a gente começou a explanar aqui. Né? Quando você toma as suas decisões, você escolhe o que você vai fazer, você não depende nem de um governo, nem de um médico, nem de uma instituição para dizer o que você tem que fazer, como você tem que agir, se você tem que ser chipado ou não, se você tem que ser controlado ou não. Você se dá o direito a essa escolha, porque também não espere que as pessoas, os grupos vão te levar para isso. Isso você tem que conquistar por si. Você tem que ter consciência disso. Na medida que você tiver consciência e essa liberdade, você vai viver em comunhão com a tecnologia como uma ferramenta, como alguma coisa que vai contribuir para a sua vida ser mais fácil, você ter, né, alguns caminhos de facilitação como a gente tem hoje, né? Agora, enquanto nós somos passivos, né, nós esperamos sempre uma opinião, né, uma febre já faz o cara correr e recorrer, né, a sistemas, né, que vão dizer o que ele tem que fazer, né, e às vezes uma febre é só um sinal, né, de uma reação física, não muito mais do que isso. Então, quando as pessoas não se conhecem o suficiente para se cuidar, para se tratar, para serem elas por si, né, vai haver esse conflito, vai haver talvez o perigo apocalíptico de uma dominação tecnológica do ser humano fisicamente, né, existe isso. Mas é claro, a nossa ideia hoje aqui, as nossas falas, é no sentido melhor da coisa, né, no sentido do ser humano e a tecnologia comungarem pacificamente, mas não dá para ser ingênuo e achar que a gente não vai caminhar no futuro aí com grupos que vão estar, né, escravizados, vão estar sendo controlados, vão estar sendo usados na medida que eles mesmos permitiram. Mas isso não é estranho, gente. Isso não é estranho. Pega o passado, pega o que a gente já é até hoje, é o que eu disse para vocês. Existem grupos que estão desse jeito e vão continuar assim, porque, né, eles não despertaram para forma diferente, mas quem tiver desperto ou quiser despertar, preste atenção nisso. Preste atenção em quem você é. Você fazendo as suas decisões, promovendo as suas decisões, as suas escolhas, e para ver se realmente, o que você vai fazer com essa tecnologia, o que ela vai te servir. Agora, não, é também uma coisa que a gente tem que pensar, ninguém vai se alienar da tecnologia, ninguém vai dizer, não, para mim isso não interessa e tal. Não, é interessante ter, por quê? Porque nós estamos entrando na era que os nossos irmãos, né, que não habitam esse planeta, chegam, e eles chegam com algo que a gente nem imagina que existe. Então, é bom a gente ter um mínimo né, de ligação com tecnologia, porque eles vêm e eles usaram, sabem usar e estão usando muito bem. Né? Então, a gente precisa estar um pouquinho mais, né, plugado, para também não ficar achando que a gente vai ficar quebrando o coco com um pedaço de pedra, enquanto os caras estão falando de computador quântico. Né? Então, é bom a gente, né, saber e tudo, mas, mais uma vez, né, independência, né, responsabilidade, e assumir. E lembrar daquela coragem que a gente falou a semana passada, né, a coragem de assumir as responsabilidades, ser você. Né, você decidiu, você escolheu, você arriscou, no melhor dos sentidos, e você acertou. E se não acertou, aprendeu. Mas é você. É isso mesmo. Legal. É isso mesmo, Walter, é isso mesmo. Os seres humanos devem deixar a tecnologia fora de sua realidade ou não? É um complemento do que eu acabei de dizer, né? Não, eu entendo que não. Eu entendo que não. Na medida que você puder, que você assimilar a ideia da tecnologia, traga ela para você, traga ela junto com você. É uma ferramenta maravilhosa, de jeito nenhum, né? Agora, ela tem que servir a você, não você a ela, né? Isso é importante. Né? Isso a gente fala lá no princípio do direito. A lei tem que servir o homem, não o homem servir a lei. Tecnologia é a mesma coisa. A tecnologia tem que servir o homem ou não o homem servir a tecnologia.
né? Então, tudo que te restringe, tudo que te inibe, tudo que te proíbe, tudo que te cerca, tudo que, né, te tira a sua liberdade, a sua percepção, né? Inclusive, a tecnologia ela pode ser perversa até no sentido de embotar sua consciência, porque até hoje se tentou muito pelas vias químicas e se conseguiu, né? Atrofiar a pineal, por exemplo, com a adoção do flúor na água. É uma forma química de você reprimir a abertura da consciência das pessoas. A tecnologia pode fazer isso, mediante um sinal, um chip, e há já Até com sinais... imunizantes aí, né, Walter? Até com Oi? imunizantes, né? É, Até com então. os imunizantes, né? Então a gente tem que estar muito plugado nas escolhas que a gente vai fazer agora, né, também. Então, Bom, então ô existe Walter, aí... Oi? pode falar. Existe aí também alguns estudos, né? Aqui não é uma especulação, não é teoria das conspiração, mas tudo que é novo precisa ser visto e estudado para a tecnologia 5G, que é uma tecnologia diferente, né? Que permite, acelera os processos de comunicação e tudo mais, mas que, segundo alguns, tem algumas implicações também que interferem, podem interferir no sono humano. Né? Então, tudo isso precisa ser percebido com cuidado, né, e ser usado de forma a nos ajudar, a nos fazer crescer, e não nos transformar em dependentes ou escravos disso tudo, né? Verdade, verdade mesmo. É, e como a nossa humanidade pode aproveitar a tecnologia a seu favor? Bem, em primeiro lugar, né, você traça o seu objetivo de vida no sentido de você buscar sempre algo que seja você. A sua primeira meta hoje, mais importante, é a busca de você por você mesmo. A partir disso, você tem inúmeras ferramentas tecnológicas a seu favor, né? Quem conseguiria fazer o que nós estamos fazendo agora, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Como é que você conseguiria tanta informação e conhecimento indo em biblioteca como a gente consegue hoje, com a velocidade que a gente consegue? Né? Você teria que andar quilômetros dentro de bibliotecas, ficar horas. Você não conseguiria, talvez, até trabalhar para sobreviver se você fosse atrás das informações. Claro que, mais uma vez, né, a maior lição de aprendizado pessoal de cada um de nós é aquilo que vai fazer com que permita a gente usar a tecnologia com inteligência. Porque a internet é uma maior ferramenta de comunicação mundial que existe hoje, e uma boa parte utiliza ela como se fosse lata do lixo, como se Verdade. fosse, como se fosse um córrego levando esgoto, né? Então, trocam informações inúteis, né? Conteúdo de baixo utilidade, né? Vibração, e por aí vai. Então, isso é um grande exemplo do que você pode usar a seu favor ou contra você, né? Então, mas como é que o ser humano sai dessa zona cinzenta, dessa zona vou chamar assim, né, de forma grosseira, erro no uso da tecnologia? É quando ele começa a buscar a ele mesmo, a si mesmo, ele começa a se conhecer, ele começa a ver aonde está o caminho dele, né? E isso não é religião, isso não é pregação, isso é uma realidade que faz com que você seja útil para você, para o universo, e as coisas sejam úteis para você. As coisas começam a ser inúteis quando a gente não tem objetivo, a gente não tem autoestima, a gente não tem, né, um caminho nosso. O maior caminho de realização é você se encontrar. Né? Tudo isso que eu estou falando, existem vários caminhos, tem gente que encontra isso até pela sua religião, tem gente que encontra, né, por outros caminhos de meditação, de estudo, né, de acompanhamento de tradições, muitas vezes xamânicas, indígenas, né, ciganas, seja o que for, né, seja filosofia budista, mas são caminhos, né, ou tem gente que estuda a cabala, então são caminhos que fazem você crescer e esses caminhos, né, esse andar seu, né, do seu autoconhecimento, do seu autocrescimento, tem, né, na tecnologia um apoio fantástico. E aí você vai perceber o quanto é
ou quanto será bom você ter um chip no braço para abrir a porta da sua casa, ou você pagar uma conta no banco. Aí você vai saber julgar se isso é ou não é bom para você, ou se você quer isso. Por quê? Porque nós somos, né, um planeta heterogêneo, cheio de consciências que estão em vários pontos, em vários caminhos, em vários níveis, e então a gente vai ter que realmente conviver com grupos diferentes nesse sentido. Mas aqui quem busca a consciência, quem busca caminho de quarta, quinta dimensão, é por si, é nesse caminho. E a tecnologia anda de braços dados com a gente para isso. Basta que a gente, né, a use de forma, né, a crescer e não ser escravo dela. É isso aí, Walter, grande Walter. Walter, o que significa, explica para o pessoal detalhadamente, internet dos corpos. Então, eu já dei umas pinceladas sobre isso, né? A internet dos corpos, ela vai rastrear informações, vai transmitir informações, tudo através de microsistemas de nanotecnologia que vão estar ou não. Antigamente, a gente usava um termo que você vestia a tecnologia no seu corpo para alguns fins, né? Fins de transmitir informações ou ser monitorado. A internet dos corpos, eles vão injetar sistemas em você, né? E aí que está a grande escolha, aí que está a ponderação, aí estará a forma pela qual você vai agir consigo mesmo. Então, a internet dos corpos, na verdade, vão injetar sistemas inteligentes em você e que vão passar informações, desde onde você está, informações que interessem algum tipo de condição, né? Então, a princípio, se pensa muito nas informações médicas, né? Então, você está sendo monitorado pelo seu médico, para que ele saiba qual é o estado de saúde e tudo mais. E aí existe também uma outra indagação, né? Todos nós precisamos de monitoramento médico o tempo todo? Não, não precisamos, né? Então, quem precisa vai se submeter? Veja isso, né? Então, a internet dos corpos, a princípio, é a questão médica, mas ela vai também a questão onde você está, né? O horário, o que você está fazendo, quais as suas preferências, que isso tudo hoje é muito visto pelo seu celular, né? O seu celular é a externalização desses sistemas que eles pretendem colocar no seu corpo. Então, você não vai precisar mais de um celular para ser vigiado, vamos chamar assim, ser monitorado ou ser controlado. Basta você aceitar, basta você se permitir colocar esses sistemas. E aí volta naquele ponto, tem o grupo que acha isso moderno, bacana, né, avançado, então já há muito tempo tem gente que anda com chip na mão para controlar certos sistemas que lhes convém e tudo mais, mas a internet dos corpos, na verdade, ela vai trabalhar dentro das pessoas dessa forma, né? O que era vestido ou carregado vai ser, então, parte das pessoas nessa questão aí. E olha, e nós estamos aí num momento assim decisivo para isso, né? Ô, Walter, as pessoas estão sendo condicionadas a aceitar a internet A e o B? Sim, de certa forma, sim. Se não houver um questionamento, se não houver, assim, muitas lives igual a nossa, falando disso, a gente não se repetir nesse tema, para que muitas pessoas ouçam, ponderem e façam suas indagações, os debates sadios, no sentido de saber realmente sobre isso, é muito fácil. Hoje é muito fácil você conseguir grupos que vão aceitar isso de uma forma bastante, né, passiva e achando, inclusive, que estão recebendo algum benefício. Isso é uma realidade. Agora, não pensem que é o apocalipse, porque nós temos grupos que são bem conscientes de saber o que importa ou não a tecnologia, né? Então, vai existir, sim, né, aqueles que vão se permitir robotizar, quem sabe lá, mas tem muita gente de olho aberto e isso é o lado bom. Isso é o lado bom, as pessoas que vão saber usar a tecnologia. Aí sim, Walter. Nós temos bastante tempo ainda, Walter. Eu tenho algumas perguntas aqui depois.
Como lidar com essas inovações, do seu ponto de vista, Walter? Como lidar com tudo isso? Primeiro, conhecê-las, né? Porque, por exemplo, existe aí a onda do 5G, falar mal do 5G. 5G para cá, 5G para lá, porque o 5G é isso, porque o 5G é aquilo. Vamos com calma, né? Existe um físico, um estudioso físico, inclusive eu tenho na minha linha do tempo o vídeo que ele gravou falando das tecnologias 5G, e na percepção dele não é o que estão colocando como algo tão pernicioso. Por outro lado, existem verdadeiras campanhas na minha opinião, que podem chegar a não esclarecer, mas até ajudar a emburrecer as pessoas, dando conta que tecnologia 5G é isso, é aquilo, é pernicioso e tal. Entretanto, também se provou empiricamente que ao que era dito, que acabou virando lenda, que a antena do celular era extremamente danosa, que causaria câncer, que não sei o quê, um monte de... Eu tenho estudo disso, eu tenho estudo de um matemático da Universidade Federal da Bahia, que provou matematicamente o dano da onda do celular, ok, é verdade, causa dano, mas não causa para 100%. Então, teve gente que morreu por causa de onda de celular? Teve, só que ele morreu e nem estava sabendo. Nem estava sabendo. Nem estava sabendo que ele ficou com câncer. Ele morava lá na região das antenas e pegou um câncer bacana, desculpa, que bacana não existe, mas assim, que levou ele à morte, e ele nem estava sabendo que foi por causa da antena de celular. Então, são coisas que, se as pessoas não estudarem a fundo, com responsabilidade, vira discurso vazio. E o 5G está começando a entrar nesse campo aí, né, como exemplo. Então, o que as pessoas precisam saber? Ou melhor, o que as pessoas precisam fazer? Né, se esclarecer, estudar, verificar, pesquisar a respeito, né, buscar com entendidos no assunto, engenheiros de tecnologia, né, a área médica estudar também. A área médica é muito alheia, né, a informações referentes à tecnologia e os danos da tecnologia no físico humano. Então, muitas vezes você também fica perdido em ter dados suficientes para comprovar que algum tipo de emissão de onda, algum tipo de padrão pode atingir o ser humano de forma importante. Agora, eu tenho também certeza que pessoas se prejudicam, sim, né, com ondas, né, com vibrações e tudo mais. Só que ninguém conseguiu fazer um estudo importante sobre isso e comprovar saindo do campo da conspiração ou da lenda, né? Então, a tecnologia que vem aí, ela tem que ser tratada de forma a conhecer de fato, para que o que está sendo dito, ou o que for dito, seja dito com responsabilidade, né? E com veracidade. Porque só falar que não gosta da antena de 5G porque veio daqui ou dali, ou porque isso desculpa, né? Bobagem, né? Não traz nenhum tipo de resultado positivo, tanto para o usuário, porque a tecnologia 5G, ela muda a velocidade de informações, ela muda o sistema. Depois terá 6G, 7G, 8G, a coisa vai caminhando, né? Então, é bom conhecer o que vem, né, e como a gente pode tratar isso. Isso não faz aqui nem eu colocar algo a favor ou contra essas tecnologias. Eu sou a favor do esclarecimento, do conhecimento, Claro. e não da precipitação com informações que muitas vezes não foram constatadas ainda, né? Então, isso precisa. A tecnologia de 5G é muito incipiente ainda no conhecimento aqui, né, na América do Sul, aqui no Brasil. As pessoas só sabem que existe, falam dela, falam que é possível, que vai ter e vai acontecer, e aí? Né? Então, nós precisamos aprender muito sobre isso e sair do limbo da ignorância, porque aí sim a tecnologia, mais uma vez, vai estar do nosso lado. Tem uma pergunta de internauta que, aliás, tem vários internautas que eu marquei aqui, porque eu sabia que ia sobrar um tempinho para fazer. Talvez fuja um pouco do tema, nós temos praticamente 8, 10 minutos ainda, quase, de tempo, acho que dá tempo de você responder. Está nas redes sociais que uma nave foi fotografada aí no espaço, ela está vindo em direção à Terra. É uma nave muito grande, com 100 metros de extensão
e não sei, quase 100 de diâmetro também. É o tipo de uma nave charuto. Essa nave, no teu ponto de vista e pelos seus estudos, é dos confederados? Você está sabendo disso que está acontecendo? Ou você não tem informação? Segundo nós temos informações a respeito disso, as naves que estão se aproximando da órbita da Terra, todas são confederadas. As naves que eram reptilianas, ou as naves de grupos do governo profundo, que patrocinaram situações de controle, de medo, de guerra, de conflito no mundo, todas essas foram, as que não saíram por bem, elas foram simplesmente eliminadas. Para as pessoas se situarem no tempo e espaço, no final do mês de fevereiro e no início, quando foi realmente decretada a pandemia aqui no Brasil, mais ou menos 30 dias depois, por volta do mês de abril, 20 de abril mais ou menos, houve uma mega guerra intergaláctica no nosso sistema solar, que justamente tinha a finalidade de afastar naves que não fossem confederadas. Por quê? Porque nosso padrão energético de quinta dimensão do planeta e do sistema solar é para o desenvolvimento de civilizações voltadas ao autoconhecimento, ao crescimento de si, ao crescimento de cada ser por si, cada consciência por si. Então, todas as ordens que estavam ligadas a domínio, colonização forçada, aquelas coisas que a gente conhece, que já acontecem aí há 500 mil anos aqui no nosso sistema solar, aqui na Terra também, ao longo do tempo que há habitação aqui, no sentido dessa colonização forçada, desse domínio, da escravidão de outros seres em detrimento da vontade de um grupo, eles foram definitivamente afastados. E aí, para completar, né, a sua pergunta relacionada ao avistamento dessa nave, houve também alguns comentários em redes sociais aqui, recente, aí, nos últimos 2 dias, sobre o exército, se eu não me engano, japonês, os japoneses, ou os franceses, eu agora fico devendo, o país está treinando o seu exército para uma invasão extraterrestre. Né? Então, eu não sei o quanto isso não foi distorcido, porque os governos sabem o que significa o nosso contato e eles não são tão infantis assim. Mas se isso proceder, a gente deixa a mensagem que não treinem nenhum exército para enfrentar extraterrestres. Por quê? Porque estas naves que se aproximam, não existe defesa contra elas. Não existirá ataque, mas também não existe defesa. Então, não pense que as nossas balinhas à pólvora vão atingir essas naves. E quem as agredir vai receber uma resposta bastante desagradável, né? Porque eles vêm em paz, eles vêm comungar uma consciência conosco aqui, mas eles têm tecnologias que a gente não imagina, sistemas de defesa poderosíssimos, tanto é que eles conseguiram banir, né, a ordem não confederada aqui, que estava ainda muito presente aqui na nossa orbe, aqui no nosso sistema solar. Então, nós não temos defesa contra eles, não existe. Pode treinar soldado quando quiser, você vai passar vergonha, vai fazer palhaçada, vai gastar dinheiro do contribuinte, isso não existe. Pode treinar seu soldado para cuidar do seu território, cuidar da sua população, isso sim é importante, como sempre foi. Agora, para receber extraterrestres, isso é quase que infantil fazer uma coisa dessa. Mas como eu estou falando isso, porque isso foi passado aí na internet, aí, faz 2 dias, e a gente tem que esclarecer as pessoas, para as pessoas não passarem a informação ou a ideia, inclusive, de que a gente vai precisar contar com o exército quando aportar uma nave aqui no planeta. Isso é bem assim, ilusório. Nós temos mais 1 minuto para você responder o seguinte: quer dizer que todos esses seres foram afastados, essa ordem negativa foi afastada, então, em breve tempo, teremos uma dissolução desses governos nefastos que estão na Terra. É isso, Walter? Então, está acontecendo as consequências desse afastamento.
Esses governos desesperados que atacam, né, a ordem constituída, que atacam aqueles que estão produzindo resultados, eles tinham ligação com essas forças. Como essas forças foram diluídas, eles estão sozinhos, vamos chamar no melhor do sentido, abandonados, e tendo que, a base das suas mentiras, das suas intrigas, da sua falta, né, até de moral, de compostura, tentar ainda destruir ou se impor a um sistema que não tem volta. Esse sistema está aí, né, ele está para efetivamente deixar o planeta como um planeta, né, de habitantes de elevada consciência. Então, pode-se dizer que justamente essa aparente desordem no nosso planeta é a consequência justamente do banimento dessas forças, ou antiforças, ou essa parte escura que saiu de nós aqui. Bom, Walter, infelizmente eu tenho que encerrar o programa, mas eu peço para que você continue esse papo comigo na próxima sexta, e tem N perguntas aqui, né, para você sobre esse assunto, e eu queria te agradecer mais uma vez por compartilhar tanto conhecimento conosco. Gratidão a você, gratidão ao pessoal da Galáctica, e dê sua mensagem final, porque a gente está encerrando, infelizmente. Mais um dia maravilhoso, uma oportunidade linda de estar aqui com você, Cris. Obrigado ao Wagner também, a Karen, a TV Galáctica. E semana que vem nós estamos aqui de novo com outro tema para dividir um pouco com vocês aqui. Muito obrigado, Cris. Gratidão. Até o próximo programa, pessoal. Até a próxima sexta.